Já brilham as três cores do semáforo, verde, vermelho e amarelo, as cores que servem de base à análise com sentido crítico de temas e protagonistas da atualidade. Análise e avaliação a cargo da Judite França e da Raquel Abcacis. Hoje vamos começar por ti, Raquel. Queres sinalizar a morte de Magalhães Crespo, antigo presidente do Grupo Renascença? Sim, quero sinalizar porque acho que é um homem que ainda está mal estudado nestes 50 anos de democracia portuguesa, e acho que se calhar a sua morte era bem uma razão para se poder estudar a influência que ele teve nestes 50 anos. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele, porque trabalhei muitos anos na Renascença, de o ter conhecido bem, de lhe ter conhecido os defeitos e as qualidades, mas manifestamente as suas qualidades superaram aqueles que eram os seus defeitos, e sobretudo marcaram a história da democracia portuguesa. Eu diria, e acho que sem exagero, que Magalhães Crespo esteve para a liberdade de imprensa e para os direitos dos meios de comunicação social privados e até para a liberdade religiosa, porque a Rádio Renascença era e ainda é uma emissora católica que até pertence à Conferência Episcopal Portuguesa. Ele esteve, dizia eu, acho eu, para tudo isto, como o general Ramalhiano esteve com o seu protagonismo no 25 de novembro para a consolidação da democracia portuguesa. O engenheiro Magalhães Crespo começou a trabalhar na Rádio Renascença, com funções de gerente, no Conselho de Gerência. Ali não se chama direção, chama-se Conselho de Gerência, tem normalmente 3 administradores, e ele é convidado para administrar a Renascença em 1974, em pleno ano da Revolução, e numa altura em que o Copcom ocupou as instalações principais da Rádio Renascença, que eram então no Chiado, e foram até há muito pouco tempo, e o Conselho da Revolução mandou rebentar à bomba o principal emissor da Rádio Renascença, que era então na Buraca, onde, curiosamente, são hoje em dia as instalações da Rádio Renascença. E é nestas circunstâncias que o engenheiro Magalhães Crespo é convidado pelo Cardeal Patriarca para assumir funções de responsabilidade na Renascença, e vinha do setor privado, não tinha qualquer conhecimento deste setor, e numa altura destas, e portanto ele consegue reavivar a Renascença tal qual ela era. Portanto, na altura ouviam-se 2 Renascenças, ouvia-se uma Renascença que era emitida a partir do Porto, que era a Renascença verdadeira, e ouvia-se uma outra Rádio Renascença que era emitida a partir de Lisboa e que era protagonizada pelos elementos do Copcom que invadiram a emissora católica portuguesa. E ele consegue, ele e a restante administração, mas ele teve sempre desde o início o maior protagonismo e conseguiu mantê-lo durante 30 anos, consegue renovar a Renascença, consegue atravessar aquele período quente de 74 e 75, foi mais de um ano que a Renascença teve ocupada e que teve a funcionar nestas circunstâncias, e depois consegue afirmar a Rádio Renascença, que era na altura, a par do Expresso, eram os únicos 2 meios de comunicação social que não eram nacionalizados, portanto eram os únicos 2 meios de comunicação social privados. Consegue fazer não só esse caminho de consolidação e de acompanhamento da consolidação da democracia, como afirmar a Renascença como o grande meio de comunicação social que ainda hoje é, como alargá-lo a outros canais de rádio, como ter tido um protagonismo muito importante na altura em que se lutou pela privatização de outros órgãos de comunicação social e particularmente pela abertura às televisões privadas, e portanto eu diria que ele é uma espécie de avô de todos nós, porque acho que sem aquilo que foi o trabalho dele ao longo de mais de 3 décadas na Renascença, muitas vezes em consonância com o Dr. Francisco Pinto Balsemão, acho que não teríamos hoje o panorama da comunicação social e a liberdade de imprensa que gozamos em Portugal. E na altura, agora parece-nos fácil, mas na altura foi muito difícil. E portanto eu dou uma cor amarela pela luminosidade que ele trouxe ao nosso setor, mais do que propriamente o sinal de trânsito, que é um sinal de perigo, mas aqui não, é um sinal de sol,
que surgiu a partir daquilo que também foi o trabalho dele. E de homenagem, um sinal também de homenagem. Magalhães Crespo. Já agora há um cassete sobre essas bombas colocadas na antena na antena da Rádio Renascença, e é uma história absolutamente incrível, porque depois o problema era se isso voltaria a acontecer, os jornalistas, os trabalhadores que lá estavam, o que é que ia acontecer? Ficaram alguns barricados. Eu conheci alguns trabalhadores que na invasão da Renascença ficaram barricados nas cabines, em vários setores. Porque havia militares que tinham ficado cá fora a guardar o emissor, portanto militares da oposição ao Copcon, que tinham ficado a guardar a antena, estavam em tendas de campismo a guardar a antena e ficavam lá durante a noite. Sim, é uma história incrível. É uma história que está em podcast, Cassete 60 da Judite França. Sim, não era para fazer publicidade. Sim, mas já agora vale a pena. Não, era mesmo porque, de facto, quem esteve envolvido nessa época e quem passou por essa época, só essas pessoas e só as pessoas que guardam a memória disso e que vão à procura dessas histórias e que querem saber, conseguem perceber onde é que nós estivemos e como é que chegamos aqui. Exato. É verdade. De França, tu queres trazer este semáforo político, o Instituto Nacional de Emergência Médica e a polémica em torno das mortes alegadamente relacionadas com as dificuldades de resposta do INEM e sem que se perceba ainda exatamente os contornos de quem são os responsáveis por essa incapacidade do Instituto Nacional de Emergência Médica. Eu não me quero repetir em relação a ontem, porque eu já falei neste tema ontem, achei que era importante só voltarmos a este tema, para já porque é um tema candente do dia, claramente, mas depois também porque a Ministra da Saúde esteve no Parlamento, esteve agora, como ouvimos na reportagem do Carlos Pedro, esteve no INEM, a visitar o INEM, e portanto trouxe alguma luz, pelo menos, ao que se sabia até agora. Ainda assim, eu acho que há respostas por dar. Nomeadamente, nós ontem tínhamos referido a questão dos serviços mínimos, começa a haver, enfim, alguma clareza em relação ao que aconteceu aos serviços mínimos, mas parece muito bem que o Parlamento tenha aprovado hoje a audição de urgência do presidente do INEM, Vítor Janeiro. Aliás, foi proposto pelo PS e pelo Chega, o requerimento, mas a votação foi unânime a favor para ouvir, mas não só Vítor Janeiro, também para ouvir o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência. Há histórias de alguma forma contraditórias aqui sobre a quem competia convocar os serviços mínimos, a quem competia cumpri-los porque estão determinados num acordo de trabalho, se esses serviços mínimos eram às horas extraordinárias, se, enfim, quando se deu a greve geral no dia 4 de janeiro e confluíram as duas greves, quantos tinham que lá estar, tendo em conta que o serviço INEM, já percebemos, não funciona sem as horas extraordinárias. Mas eu acho que há muitas dúvidas aqui, é bom esclarecê-las. Eu ontem já tinha que o que aconteceu na segunda-feira é que se acumulou o direito à greve normal com a greve às horas extraordinárias. Claro, mas depois a questão é, tem serviços mínimos, certo? Em relação a quê? A que é que os trabalhadores são obrigados a fazer os serviços mínimos? Pelo acordo de trabalho, têm que ter serviços mínimos às horas extraordinárias. Não, ou não? Não, só tem... aparentemente não. Mas pelo que eles dizem, não tem. Mas é que o problema é que as horas extraordinárias passaram a fazer parte do horário de trabalho destas. Portanto, é uma situação complicada e eu acho que tem que ser apurada até à última responsabilidade, até porque estas mortes que terão estado associadas ou não são importantes de aferir pelas pessoas que neste momento, enfim, tiveram um ente querido que morreu nesta circunstância. E daí também passo para a questão dos inquéritos que estão neste momento a decorrer na Procuradoria-Geral da República e também na IGAS, sendo que há 2 que já foram arquivados, porque não há nexo de causalidade, que isso é outro problema. Nós não podemos estabelecer um nexo de causalidade
imediato sem que haja uma perícia. Isso parece-me mais ou menos evidente, não é? Isso hoje no Parlamento, que seria uma irresponsabilidade de fazê-lo, daí nem sequer ninguém o pode fazer, não é? admitir se ela quer esperar pela e depois diz que assume todas as responsabilidades. Tira consequências. A verdade é que é muito difícil fazer um link de uma coisa para a outra, porque há patologias e há doenças e há situações em que a morte demora 3 minutos ou 4, mortes fulminantes. Não é? Em última análise, em princípio, estas pessoas têm que ser autopsiadas para se identificar exatamente qual foi a causa da morte, não é? Porque a perícia, eu não sei exatamente como é que vai decorrer, mas é preciso apurar todos os factos para perceber qual é o nexo de causalidade, até porque se houver nexo de causalidade, o Estado pode ser responsabilizado civilmente, e estas pessoas têm direito a uma indenização. Que é e já há advogados a trabalhar nisso, que aliás. É parque consolo em relação àquilo que lhes aconteceu. Mas o Estado tem essa responsabilidade e pode ser processado civilmente. Portanto, eu acho que há muitos dados aqui para ouvirmos. O problema também... Deixa-me só dizer que nesta Comissão de Urgência da Saúde, que terá lugar no próximo dia 21, vai ser uma comissão muito longa, porque nós vamos ter, portanto, há bocado disse que era o Vítor Janeiro, mas também a Comissão de Trabalhadores do INEM, o Presidente do Sindicato, o Presidente da Associação Nacional dos Técnicos de Emergência e o Presidente da Associação Nacional de Técnicos de Emergência Médica. Portanto, são duas associações diferentes, porque uns são de técnicos de emergência pré-hospitalar. Toda esta lista terá com certeza muito a dizer. Vamos ver se as versões não são conflituantes. Desculpa, Raquel. Isto é já evidente que há versões contraditórias. Já são agora, não é? Desde logo, para que sejam concretizados os serviços mínimos, é preciso indicar quem é que faz aqueles serviços mínimos. A Judite, a Raquel. Claro. E de acordo com o sindicato, a direção do Instituto Nacional de Emergência Médica não convocou os trabalhadores, não especificou que trabalhadores deveriam cumprir aqueles serviços mínimos. O Presidente do INEM, como acabámos de ouvir, diz que convocou trabalhadores para o cumprimento desses serviços. Portanto, há aqui uma evidente contradição. A questão é se convoca os trabalhadores o Presidente do INEM e depois é algum coordenador que faz a escala e que diz, se são 3, então escolho a Raquel, o Miguel e a Vanessa, não é? O que diz o Presidente do INEM, estava aqui agora à procura, apesar de nós termos emitido uma circular e contactado diversos trabalhadores, com muitos esforços, não conseguimos que a escala tivesse sido cumprida acima dos 70%. Não, portanto, fala só na circular e que contactou quando obriga a 90%. Se eu li, obriga a 90%. Portanto, são estas dúvidas todas, porque ainda ontem ouvíamos o sindicato a defender a ministra, e eu achei bastante estranho a defender a ministra, porque normalmente os sindicatos empurram os ministros, este segura a ministra. E, portanto, eu acho que há aqui história para contar. Aqui uma história mal contada. Há uma história para contar. Agora, eu só queria dizer que em relação à questão das indenizações e de eventuais processos, isto depois pode se tornar uma bola de neve, porque abre um precedente e é o que ouvi relatar por muitos responsáveis nos últimos dias. O que aconteceu na segunda-feira foi uma confluência de episódios que têm existido nos últimos tempos com alguma frequência. E, portanto, essas pessoas, se virem que outras são indenizadas, se calhar abre-se uma caixa de Pandora e muitos outros processos chegarão. Atenção que nós, no famoso comunicado do sindicato em que defendia a ministra, o INEM disse claramente que andava a avisar os governos, portanto o governo anterior, de desfechos trágicos por falta de assistência desde 2021. Portanto, também disse isso. E, portanto, quando um sindicato segura um ministro, fico sempre a achar que algo aconteceu. Entretanto, é evidente que a Ministra da Saúde mostrou disponibilidade para negociar e eles exaltaram isso, mas depois não precisavam. Não, mas seguramente há um desconforto com esta questão dos serviços mínimos. E há um desconforto, parece-me que há um desconforto generalizado no INEM, no próprio sindicato e menos desconforto na ministra. Sim. Curiosamente. Pelo que ela disse hoje, claramente. Que agora, aliás, vai ficar a tratar do INEM na sua dependência direta, portanto, tirou a pasta à Secretária de Estado. Enfim, talvez porque acho que neste momento é urgente, como o INEM. Só falta o teu sinal, Judite. Vou pôr aquele sinal vermelho que faz Tinoni. Sinal vermelho atribuído pela Judite França. No final deste semáforo político já temos em linha o colunista do dia.